Já estão aí? Bom dia, malta. O meu nome é Pedro Gomes, bem-vindo ao canal Biker Life Portugal. Hoje temos vídeo novo, por isso subscrevam o canal, deixem já like no vídeo e sem mais delongas, malta, bota para a estrada. Fogo, ninguém me paga para fazer isto. Sou sempre eu. Fogo, é sempre a mesma coisa. Nossa. O que é que hoje temos aqui? Hoje temos a Dio T1, uma bicicleta de cidade, exclusivamente para cidade e com a particularidade de ser dobrável. E vou-vos apresentar esta. Diz. Ai, queres fazer tu? Achas que fazes melhor do que eu? Pronto, está bem. Olha, gostei muito. Vou passar a pasta do canal, já não quero nada com vocês. Bom dia! Quem vai apresentar este produto hoje sou eu. Estamos a falar de uma Dio T1, uma e-bike dobrável especialmente para a cidade. O que é que vamos fazer agora? Vamos abrir a caixa e vamos ver como é que esta encomenda vem acondicionada. Realmente, como podem verificar, a e-bike vem bem acondicionada. Vamos verificar o que está dentro desta caixa e, como podem ver, traz as ferramentas para o auxílio da montagem da e-bike, traz os pedais e também um carregador de 42 volts. A primeira coisa que vamos montar vai ser o guiador. Olhem só a categoria destas ferramentas. Agora vamos montar o assento. O assento está montado. Por baixo do assento temos a suspensão da e-bike. Ora bem, para montarmos então a roda, temos que tirar este veio que vem na parte da frente e colocar o veio que vem na própria roda. A roda da frente está montada. Vamos passar aos pedais. Os pedais estão montados. Vamos montar o guarda-lamas da roda da frente. Terminar com a montagem do guarda-lamas, apertando estes dois parafusos aqui atrás. Agora vamos montar a patilha de aceleração, que encaixa aqui à beira das mudanças. Assim termina a montagem desta e-bike.
estou de veras surpreendido com esta bicicleta, meu. Ela é pequena, é leve. Pá, a pessoa carrega aqui no acelerador e ela vai de uma maneira. É para isto, eu não preciso pedalar. É que espetacular. Claramente, este formato de bicicleta é um formato de bicicleta para passeio, para percurso o mais liso possível, porque só tem uma suspensão que é no banco. Agora estou no paralelo e a bicicleta comporta-se muito bem apenas com a suspensão no banco. É claro que se tivesse uma suspensão na frente a coisa seria melhor aqui para os braços, mas pá, vou aqui tranquilo da vida, nem sequer a pedalar vou só com o auxílio aqui do acelerador, nada mais, e realmente é bastante suave. Pensei que fosse pior, não absorvesse aqui tanto o impacto, mas sim, pá, impecável. E lá está, estes pedais aqui com o sistema de auxílio, opa, é espetacular isto, um gajo nem parece que está a pedalar. Esta bicicleta não foi feita para off-road, por isso não esperem que eu a vá meter em off-road, porque só com uma suspensão no banco possivelmente não vai acontecer. Ou então, se calhar, nota-se aqui um bocadinho de perda de potência na subida, isto é um bocadinho íngreme. Vamos ver como é que isto se comporta. Os pneus são de estrada, não são propriamente pneus para andar aqui, mas não esperem que eu ande aos saltos, porque isto não dá. Eu hoje não trouxe nem capacete, nem botas próprias para andar nisto, mas ora, ajudem-me aí. Não é suposto o lado direito travar à frente, aliás, o lado direito travar atrás e o do lado esquerdo travar à frente? Isto está ao contrário. Não pode, está ao contrário, ó. Este está a travar com o de trás e este está a travar com o da frente, por isso é que eu ia caindo ao bocado. Isto está ao contrário. E o guiador está bem montado. É. Tá. Que espetacular. Como eu vos tinha dito, não tentem isto em casa, porque eu sou profissional do acidente, já estou habilitado a magoar-me à vontade, ou então não, ainda por cima hoje sem capacete, realmente isto se correr mal. Vou fazer aqui mais uns saltinhos. Tenho um bocado de medo de pôr o pé no chão, porque não estou com calçado apropriado. Está-me a querer parecer que esta, apesar de ser bicicleta de estrada, vai onde as outras vão. Não estou a ver aqui grande dificuldade e tenho a vantagem de eu não precisar de pedalar de origem, já venho assim desbloqueada. Mas claro, se lhe quiser aqui dar um bocadinho mais de vitamina, tenho que pedalar. Lá está, isto não é muito próprio para isto, mas dá perfeitamente para um gajo dar aqui umas curtidelas, desde que não se engane lá daquele travão. Oh, espetacular! Bem, vamos terminar aqui este off-road, porque isto não foi feito para massacrar muito, com a descida da morte, para testar estes travões invertidos, que estão espetaculares. A mesma pique, ainda vou de cabeça. Olha, mas aguenta-se bem, meu, os pneus são tranquilos, apesar de não terem grande tração, porque não são pitonados, não é? São pneus de estrada, mas aguenta-se muito bem, fogo. É, mas não nos vamos pôr com grandes invenções. Isto é uma bicicleta claramente para ir de casa ao trabalho, para dar uns passeios junto ao rio com um piso assim como este, lisinho. E aí sim, usufruir da autonomia que esta bicicleta nos pode
fornecer com muita calma. Opa, gosto tanto disto. Esqueçam, eu vou vender a moto para começar a andar de bicicleta elétrica. Eu, se continuar a receber elétricas, vou fazer um top 3 das melhores bicicletas elétricas que recebi, porque realmente esta é muito porreira, porque tem aqui a assistência ao pedal, opa, que é muito, muito fixe. Ele automaticamente regula a energia que a bicicleta transmite, ou a força de ajuda ao pedal, consoante o esforço que a gente está a fazer, consoante a mudança que está colocada e o esforço no pedal, o que é espetacular. Não temos que estar aqui, se vocês quiserem podem, é claro, carregar aqui e tiram, e não precisam pedalar, mas se não quiserem, só no pedal ele dá uma ajuda espetacular. Ora bem, vamos deixar de ser brincas na areia, porque quase que dava um terno, porque isto, os travões travam bem, mas estou no lado contrário. Pá, é excelente, estou de veras impressionado com esta bicicleta. E o que é que vai acontecer? Vou cair, está-se mesmo a ver. Fogo, super levezinha a bicicleta, fogo. Digo-vos uma coisa, estou mesmo surpreendido, isto é muito porreiro para se andar a passear. Super silenciosa, aqui os 7 carretos da Shimano funcionam muito bem, muito bom, levezinha, a bicicleta tem uma estética minimalista muito bonita, não tem qualquer tipo de solda, é mesmo espetacular, fogo. Bem, vocês vão ver agora uma subida, tem 20, 25 graus, como ela sobe, olha, sem eu pedalar, não estou a pedalar. Vamos ver aqui a resistência dela. Olha, que impecável. O que é que eu vou fazer agora, malta? Vou pegar na T1 da Dio e vou fazer aqui um percurso noturno. Está suficientemente escuro, vou experimentar a iluminação. Estou de veras surpreendido aqui com esta bicicleta, pá, que realmente tem uma iluminação impecável à noite, como vocês podem ver, é bastante estável e tem esta grande vantagem de ser muito leve. Vamos lá ver se somos vistos. Obrigado. Somos vistos. Mais que não seja pelo meu tamanho, mas somos vistos. Como podem ver, mesmo em estrada comporta-se muito bem esta iluminação. A traseira é bastante visível a uma distância grande. Por isso está aprovado. Eu não vou alongar mais em testes. Vou-vos falar um bocadinho da bicicleta. Quadro em liga de magnésio em uma peça só. Como podem ver, o quadro não tem uma única solda. Esta curva da bicicleta faz lembrar um ciclista dobrado a pedalar. O motor encontra-se aqui e é 250 watts. Bateria 36 volts com 10 amperes. Demora 5 a 6 horas para a carga máxima. Agora vou-vos mostrar como é que se tira a bateria. Simples. A autonomia da bicicleta permite 40 km no modo elétrico e permite 60 km no modo assistido. A autonomia vai depender da estrada e da inclinação. Não esqueçam que a inclinação máxima é de 15%. A velocidade máxima está bloqueada a 25 km/h. O peso da bicicleta é de 22,5 kg. Travões de discos mecânicos na frente e na traseira. Pneus desenhados para a cidade com dimensão de 20 polegadas. Carreto da Shimano de 7 velocidades. O assento é regulável em altura, mas o guiador não é. A altura ideal para a condução desta bicicleta é de 1,60 m a 1,95 m. Luz frontal em LED regulável no guiador. Luz traseira recarregável por USB. Comutador para ligar e desligar a bicicleta e que permite verificar a bateria. A novidade desta bicicleta são os sensores de torque. Estes sensores permitem um modo adaptativo ao pedalar. E o que é isto da assistência ao torque? Quanto mais esforço fizeres a pedalar, mais a bicicleta te ajuda.
Tenham gostado da apresentação desta bicicleta. Vejo-vos para a semana e já sabem, aquele beijo especial ao primo. Não é nada ao primo, quem manda aqui no canal sou eu, por isso, maltinha, até para a semana e aquele beijo especial à prima.